Tem que fazer o jogo do sistema? Não, eu vou falar outra coisa. Posso falar? Pode, então, vamos lá. Primeiro, boa tarde. É um programa democrático. A gente pode discordar, a gente pode achar que é um absurdo eu sei e tal, mas que eu vou ser malhado, que eu vou ser mal compreendido. Até aí nenhuma novidade. Então, boa tarde pra você, William, pro Zé, pro Pedro. Legal tê-lo de volta. Não amarelou fora na camisa. Você prefere essa opinião impopular ou comer outro hot dog? Com certeza a opinião impopular. Então vamos embora. Com certeza. Você não gostou do hot dog? Cara, pior que eu gostei, assim, na hora de negociar com a produção, pra quem não sabe, foi no dia 4 de julho que, tradicionalmente, nos Estados Unidos tem a competição lá, o Hot Dog Contest, que a ESPN exibe. É um produto nosso, é um produto da casa há muito tempo. Há muito tempo, long time. E aí fizeram essa promoção. Desde lá de trás, né? Num programa de 2 horas que a gente tem, fizemos uma promoção de 2 minutos. E deu uma repercussão pra 20 anos aí, entendeu? Viu como ele tá mexido? Ele não consegue, ele foi explicar, ele foi resgatar. Ele me convenceu. Vou contar, você é um cara de bastidores, né? Então, o Pedro apura muito. Ele não sabe dos bastidores. Eu vou passar pra ele. Ele tá mexido. Quando a produção hoje, chegou pra mim e me convenceu, eu falei, olha, eu até posso comer um cachorro-quente, mas tem que ser simples. Só o pão e a salsicha. E tinha o pão. Como se isso fizesse diferença, né, na hora do programa. Não, eu não queria aquela gororoba toda. Purê, você é com bacon, você é com batata palha. Que tinha bacon e tinha um purê. Mas foi legal. Tá bom. O pessoal em casa curtiu. Tá em opinião impopular, agora, vai lá. popular. Palmeiras e Flamengo já fazem há algum tempo e cada vez mais o maior clássico desse país. O maior clássico nacional. Aí, caramba. Isso é impopular? Porque assim, você pega o Dudu, por exemplo, e fala assim, não vem criar rivalidade. O rival do Palmeiras é o Corinthians, o Flamengo a gente não se importa. Os caras ficam esse discursinho, né? Dudu, você pega esse Palmeiras, não, rival nosso, não somos aqui em São Paulo. Historicamente, o maior rival do Palmeiras é o Corinthians. E aí lá no Rio também, não, mas o Vasco não tá bem, mas o Vasco que é o rival do Flamengo, o Fla-Flu, que é o mais charmoso, não sei o quê. Mas, assim, as diretorias desses dois clubes se odeiam, cara. É um negócio de ódio, sabe o que é a força do ódio? Ódio mesmo, né? A Leila culpa a não existência de uma liga, a não criação de uma liga independente do CBF é o Flamengo. O Flamengo que é tudo, chegou outro dia, poucos meses. O Flamengo acha que é o rei da barriga, que tem o rei na barriga, que ele tem que ganhar muito mais que os outros. Vai jogar sozinho, então. A Leila já comprou esse discurso, já rompeu com o Landim ali em reunião, e meteu o dedo na cara do Flamengo ali, babá. E o Flamengo em 2019, quando começa a ganhar tudo, Libertadores, brasileiro dando espetáculo e tal, acho que o Flamengo e essa diretoria, que é muito ambiciosa, sempre foi meio soberba também, achou que ia dominar aqui o futebol brasileiro e sul-americano. Ia ter uma hegemonia flamenguista que ninguém ia competir, porque o Flamengo é o time que mais fatura, 1 bilhão por ano. E aí o Palmeiras não deixa. O Palmeiras não deixou nascer a hegemonia rubro-negra e o Flamengo não deixa o Palmeiras ser hegemonia, mesmo com o dinheiro da Crefisa, mau patrocínio, avião, a Leila falando que o Palmeiras, o plano é para ser campeão do mundo. Os dois vêm dividindo os títulos e dividindo nas reuniões aí, no embate. São os dois clubes que não são os mais ricos apenas, mas são os mais fortes nos bastidores. Bubu, posso te fazer uma pergunta só para... Se eu souber a resposta, eu respondo. Não. Se não souber também... Eu passo. Se eu não souber, eu passo. Por favor, não me entendam mal, mas assim, eu vou colocar uma situação que talvez as pessoas possam entender mal, mas essa posição da Leila vai muito de encontro, por exemplo, à situação financeira dela em relação a peitar o Flamengo, independente do Palmeiras? Vamos dizer assim, se fosse um outro presidente, por exemplo, Caramba! Mustafa Contursi. Mustafa Contursi. Você acha que ela ia ter essa veemência na pancada? Porque a Leila fala muito sobre a questão da postura do Flamengo, mas é muito por conta dessa questão do dinheiro. Porque é o dinheiro... Aqui não. Aqui nós temos independência também, nós temos condições de bater de frente com o Palmeiras nesse sentido. Eu falo nela, né? E aí... Só tentando entender porque a atitude da Leila é diferente de outros presidentes. Eu comparo a atitude da Leila com a atitude do Paulo Nobre. E não é no sentido pejorativo, não é isso. Pelo amor de Deus, longe de ser pejorativo. Estou dizendo no sentido de falar assim, olha, aqui nós temos condições também. Aqui você fala A, eu falo B. Aqui você fala C, eu falo D, entendeu? Nesse aspecto de bater de frente e de se sentir importante... nesse sentido. Não, eu acho que a Leila... Primeiro assim, eu respeito muito a Leila, não só por ser presidente de um dos maiores clubes do Brasil, por ser mulher também, tá numa posição de destaque, mas tem gente que acha que ela é arrogante, né? De vez em quando o canal fala assim, o Palmeiras não tem dinheiro, quem tem dinheiro sou eu.
O Palmeiras não comprou avião. Quem comprou avião fui eu, foi a minha empresa, sabe assim? E pra quem não sabe, ela é carioca e nos primórdios era vascaína, né? Quer dizer, acho que ela sempre teve, de alguma forma, talvez desde pequena, o Flamengo um pouco como rival. Aí depois ela virou palmeirense, cresceu no Palmeiras e tal. E ela vê no Flamengo, acho que a oposição, a antítese, o antagonista. Pra ela, o Flamengo... Ela chama o Flamengo de arrogante. Os caras querem tudo pra eles, os caras não querem dividir, os caras não pensam nos outros, só pensam neles mesmos, só pensam no próprio umbigo. Assim como a gente fala da narrativa que a comissão técnica do Palmeiras fez, que o Palmeiras é vítima de um sistema, e se você vai nas mídias sociais, os palmeirenses acham que o Flamengo é muito do sistema. Que o sistema Flamengo sempre foi protegido pela CBF, pela TV Globo, essas teorias... Se a gente for nas mídias sociais, a gente pira, né? Porque o Flamengo jura que é o Palmeiras, o Palmeiras jura que é o Flamengo, o Atlético jura que é Palmeiras e Flamengo. Então, por exemplo, se a gente for levar muito em eu cresci nos anos 80, a grande rivalidade, não nacional, mas a rivalidade interestadual, era Corinthians e Galo. O Galo que era que ficava apontando, o Flamengo é beneficiado, o Flamengo ganhou em 80 na Mão Grande, em 81 o Rádio, não sei o quê. Corinthians e Galo? Não, Galo e Flamengo. Ah, você falou Corinthians, foi então errei. Flamengo e Galo. O Corinthians estava fora disso aí, nessa época. Tá, agora fez sentido. Galo e Flamengo dos anos 80 criou muito essa rivalidade, e até hoje tem gente que fala assim que a maior rivalidade interestadual no Brasil é Galo e Flamengo. A gente teve, nesse século, Corinthians e Inter muito forte, né? O Inter com a história do DVD, o Corinthians não sei o quê, 2005, aquele campeonato, aquele talvez tenha sido o mais manchado, ali a máfia do apito, anulação de jogos, tal, o jogo aqui no Pacaembu, Corinthians e Inter. Então a gente tem algumas rivalidades grandes, mas nenhuma eu acho que chegou no nível de Palmeiras e Flamengo, em termos financeiros, em termos políticos e em termos de ego. A Leila, ela se coloca hoje como uma líder não só do Palmeiras, como do futebol brasileiro. Ela chega na reunião lá e quer mostrar força e comandar o grupo de clubes. E o Flamengo, então, nem se fala. O Flamengo, assim, ele tem a figura do Landinho, o Brás fala muito, então não é uma coisa tão personalista, né? No Palmeiras fica muito marcado pela Leila. Sim. Você tem outros dirigentes, mas é a Leila que aparece pra gritar, pra falar, pra protestar, pra reclamar. No Flamengo não é o presidente, no Flamengo é o Brás quem aparece assim, mais. O Brás aparece mais, tem o Spindle e tal... Então, essa diretoria rubro-negra também é assim. Não, o Flamengo é o time de motores do Brasil, é o que mais arrecada. Por que eu tenho que dividir meu dinheiro com não sei quem? Por que eu tenho que aceitar participar de uma liga que eu vou perder dinheiro? Sim. Entendeu? Eu sou maior, né? Entendeu? E eles não dão um braço a torcer. Você viu na fala do João Martins? Ele falou, não deixam os melhores ganharem aqui. A comissão técnica do Palmeiras e o palmeirense acha que o Palmeiras é melhor que o Flamengo, em tudo. Tenho mais títulos, só em torcida que não. O Palmeiras acha que ele é mais bem-sucedido, que o time é melhor, que o técnico é melhor, que a chance de sucesso é maior. E o Flamengo não dá o braço a torcer. O Flamengo se acha maior. Não, nós temos os melhores jogadores, investimos muito mais. O Flamengo deve bater o recorde na história da América do Sul, nesse ano, de investimento em contratações. Sim. A gente tá perto de ver isso. Você deu um gancho bom aí, ó. Não, mas eu quero saber de você. Você acha que quem é maior? Peraí. Depende do critério. Peraí. Esse é o gancho. Mas antes uma telinha aí, porque eu quero ir pro campo e bola, jogador... Eu tô falando aqui que vai muito além da arbitragem. Esse é um bom ponto, olha lá. Vamos lá. Histórico. Já se enfrentaram 125 vezes. Adorei os ganchos que vocês deram aqui, era isso mesmo. Vitórias do Palmeiras, 48. Empates, 35. Vitórias do Flamengo, 42. Gols do Palmeiras, 204. Do Flamengo, 184. A última vitória do Flamengo sobre o Palmeiras foi em setembro de 2021. 3-1 Flamengo sobre o Palmeiras, inclusive jogo no Allianz. Tá? Então foi a última vitória. Então já tem... No confronto direto, o Palmeiras é maior. Quase no confronto de histórico direto. Então você que é o talismã da Gávea aí? Não. Talismã da nação. Falaram aí. Cara, todo mundo entra. Qualquer rubro-negro entra aí e fala. Eu estive Talismã da Gávea, ele já meteu aqui, ó, Bubu. Foi, né? Foi. Ele já mete o vapo do Gerson. Eu estive no Rio de terça a quinta. Alguns transeuntes me abordaram e falaram que não era bem isso não, Zé. Que é isso? Transeuntes dele é lá no palácio da CBF, cara. Ele anda só com os diretores ali. Pô, né? Mas ontem... Pô, vamos ali, Lago do Machado ali, me adora, pô. Fiz história ali na Mas já que você levantou a bola... Gostei da personalidade do Bubu. O rapaz veio aqui, um fã de esporte. O talismã, o Bubu fez assim, ó, talismã da nação. Fechou com ele. Agora sim, na minha função de âncora do programa, o caminho correto difícil, agora... É difícil. A minha função agora seria qual? Passar a bola para vocês. Mas... Como o homem levantou uma bola e você já deu uma chapuletada, Pedro Ivo? Aliás, voltou inspirado, hein?
chapuletada, eu vou ser obrigado a voltar a bola pro Rodrigo Bueno. Sexta-feira. Inspira, Vai né? voltar a bola pra mim? Porque você tem que responder a pergunta. Hoje eu tenho A pergunta qual que é? de questionamentos ao Bueno. Então fique à vontade. É igual o Palmeiras pra CBF, tem oito perguntas. O primeiro é esse. Sem sabonetar, não tem negócio de critério. Isso. Quem é Vamos maior, lá. Palmeiras ou Flamengo? Depende do critério. Depende, é maior. Não, maior, depende maior. do critério. Ah, Se você for pegar Tu é talismã, tu é... Pipoca, firmeza no propósito. Vai que vai. Depende. Deixa eu te tirar aqui das redes sociais pra você não se sentir influenciado. Vai lá, vai. Fãs do esporte, por favor, mandem vídeos. Mandem vídeos. A gente guarda o celular dele presente, aqui, ó. Guarda o celular que ele tá Em termos de muito torcida, nas quem é redes maior? sociais. O Flamengo. Em termos de confronto direto, quem é maior? O Palmeiras. Isso aí tudo eu sei. Em termos de mundial, que pra muita gente é o que mais pesa. O Flamengo tem mundial, pra mim o Palmeiras não tem. Você tá indo só na bola de segurança, no objetivo. Em termos de títulos nacionais, mas eu tô analisando aqui pra fazer o julgamento justo. Em termos de títulos nacionais, o Palmeiras tem mais. Especialmente por conta da unificação, que eu concordo mais ou menos. Mas antes do... Porque eu já falei aqui, por exemplo, eu acho que a Taça Brasil deveria ser equiparada à Copa do Brasil. Robertão pode ser equiparado ao brasileiro. Mas tudo bem, a CBF ali numa politicagem para agradar vários clubes, inclusive o Santos Futebol Clube. Deixa eu te falar uma coisa rapidinho. Sobrou até pro Santos. Calma, agora ele não vai deixar eu falar. Não, pera um pouquinho. Fãs de esporte, mandem vídeos. O Mandem assunto vídeos. hoje é Flamengo e Palmeiras. E eu tô te explicando porque a rivalidade... Você tá enrolando fã de esporte. Eu, como jornalista, não vou levar isso pro lado clubista e gastar tempo do programa com uma discussão idiota. Só quero dizer o seguinte, vamos lá, vai. Porque o flamenguista, ele fala, o Palmeiras ganhou o título no fax. Vocês são um time maior campeão brasileiro por causa do fax, que a CBF protegeu você, a CBF que o Palmeiras critica agora, o flamenguista tem esse discurso. Opa! Continua. Depende do critério, o maior é o Flamengo, dependendo do critério, o maior é o Palmeiras. A pessoa pode escolher. Eu costumo dizer, o que eu mais gosto de um clube de futebol é tradição internacional. Tradição internacional, os dois estão empatados com 3 Libertadores. Mas o Flamengo tem Mundial. Então, por isso, eu colocaria o Flamengo à frente. Tá bom, Bubu, é direto, é papum. Quem é maior, Flamengo ou Palmeiras? O que eu acabei de falar? Quem é maior, Flamengo ou Palmeiras? Por conta do Mundial. É A ou B? Quem é maior? O que faz a diferença é o Mundial do Flamengo. Quem é maior? Pra mim, a Copa Rio de 51 não é Mundial. Bubu, quem é maior? Acabei de falar o Flamengo. Você só pode dar uma palavra. Flamengo. Só pode dar uma palavra. Flamengo, você leva em consideração só o Mundial, o tamanho da torcida do Flamengo, você não leva em consideração? Levo também, então, tem um então combo, São Paulo né? é 3 vezes maior que o Flamengo pra você, no caso. O São Paulo, pra mim, é o maior. Eu falei pra você que o meu critério pessoal... É isso que eu queria ouvir, Bubu. Eu quero que você saia do muro. O São Paulo não só é trimundial, como ele tem 12 títulos internacionais. O que eu mais valorizo num time... Então, perfeito. Eu gosto do Real Madrid, eu gosto do Milan, eu gosto do Liverpool, eu gosto do Ajax. Times que fizeram história no mundo, entendeu? Não só dentro de casa. Na Holanda, entendeu? O Bueno acha o Flamengo uma Palmeiras. Eu acho muito eu acho muito equilíbrio entre eles. Se justificar. Isso é detalhe muito equilíbrio, mas o Mundial coloca o Flamengo à frente. Muito bom. E eu quero ouvir o povo no Zap. Olha só, o Braz tá te aplaudindo. Então, o Braz agora tá você vai aplaudindo. Ver. O flamenguista, não tô fazendo média, não. Por que você não chama de Paris? Quem falou isso? Vou tomar aguinha. Agora, eu quero ver ele ter coragem de falar que é maior Flamengo ou Palmeiras. Vídeos! Eu já falei 10 vezes aqui. Já é maior? Inclusive, maior que São Paulo. Flamengo ou São Paulo? Tem que ganhar. Espera aí, calma aí. Faltam 2 Eu mundiais. não trouxe pro lado do Santos, você não vai levar pro lado do São Paulo. É Flamengo e Palmeiras. Bora nos vídeos, vamos lá. Cada um no seu quadrado. É isso. Alô, galera do F90. Sou André da Bahia. O Palmeiras sempre foi prejudicado, sempre será prejudicado pelo juiz. Não tem jeito. Porque, rapaz, para falar a verdade, o Palmeiras está sendo prejudicado depois dessa parada de 10 dias que teve aí para data FIFA. O Palmeiras, depois disso para cá, sempre foi prejudicado. Eu estou falando só desse ano, né? Fora do ano passado que teve, o Palmeiras sendo prejudicado. O Palmeiras está sendo prejudicado de toda maneira. Agora tem um jogo contra o Flamengo, vamos ver de novo. Boa tarde, galera do Futebol 90, que é Gatilho de Baturité, no Ceará. O Mengão tá chegando e quando ele chega, não tem pra ninguém. É o terror dos outros times. Só vai dar Mengão esse ano. Zé Elia, tu é o cara, meu irmão. E aí, meu grande amigo Bubu, graças a Deus consegui mandar um vídeo, vamos ver se vai pro ar. Foi! E uma época especial, né? Que vai ter o jogo o quê? Flamengo e Palmeiras. Né, que a gente, flamenguista aqui, se sente em casa em São Paulo, né? Tem mais flamenguista do que santista, então é tranquilo, né? Então, mas diz aí, Zé Elias, no papel, quem é melhor? Diga se não é nosso Mengão aí, vai, fala que você
tem um coração rubro-negro. Olha aí. Posso responder? Deve, por favor. Primeiro, obrigado, obrigado a todos pelos vídeos, mas mandem vídeos aí no tema Zé, aqui. se cada um vier buscar Pedro, Ivo e Bubu. Por favor, eu gostaria de saber. Daqui a pouco também. E pra mim, Mas, por enquanto, nós estamos tranquilos aqui, né? Já o bicho pega. Em termos de elenco individualmente, o Flamengo é melhor do que o Palmeiras. Em termos de elenco, o Flamengo é melhor. Você sabe a pergunta de quem veio, né? Ele é o doutor Fernando, que é o meu nutrólogo, meu Pediu pra mandar o William. Não é? Pediu pra mandar. E sabe qual é a missão dele? É isso aí? Não, pedir pra minha mãe. Calma, um pouco de lisura nesses vídeos aí, pô. Você viu como eu vou fazer a CPI dos vídeos, hein? Eu vou fazer a CPI dos vídeos aqui. O Zé me deu uns conselhos. Brincadeira. Você viu como ele é bombado? Ele manda no supino melhor que o Brás. Ele vai me transformar no Bubuzão. Já perdi 4 quilos. Olha lá, tô trocando minha massa gorda por uma massa muscular com a ajuda do Ele é bom Fernando. no supino, ele é bombado. Melhor que o Brás, mas assim, a alimentação é mais de 50%. Olha lá, o Pedro já tá ficando embasbascado com minha barriga trincada aqui já. Embasbacado que você pede pra mandarem vídeo dizendo que são... Não, ele mandou, eu vi. Qualquer pessoa pode mandar. Deixa eu mandar isso pra minha mãe aqui. Obrigado, doutor Fernando. Ó, comi arroz bonitinho hoje, proteína, ovo, carne. E é assim que você negocia a tua consulta. Tu não acha que seria melhor mudar o nome desse projeto pro Bubuzão? Eu fico imaginando. Não, sabe o que eu fico imaginando? Eu quero não passar na porta ali. Eu quero ficar olha o que é a malandragem do sujeito. sarado agora. Possivelmente a consulta não é barata, né? O cara vai lá, consulta, não paga nada, faz um vídeo ali e tal. Que malandro você, Eu conheci ele na academia, tá? Voltei a fazer academia há 3 semanas. Que malandro você. O cara consulta lá, vai lá na faixa e manda um vídeo. Você vê, o doutor Fernando é um dos muitos flamenguistas em São Paulo. Eu não sei se é verdade esse número. Fernando, obrigado pelo vídeo. Tem hoje essa discussão. Tá brincando aqui, se na cidade de São Paulo tem mais flamenguistas do que santistas. Eu tenho certeza que tem. Mais que a torcida portuguesa, eu tenho certeza. E eu acho que a torcida do Flamengo em São Paulo, eu vejo pelas camisas, aumentou muito nos últimos anos. Pra caramba. Cara, eu pego o metrô todo dia. O que eu vejo de camisa do Flamengo no metrô é uma enormidade. Tô falando sério, sem brincadeira. E essa TV aqui? Sem brincadeira. Pô, aqui... Cara, uma vez eu fiz um registro de uma foto, era uma pelada ali no Brooklyn, molecada jogando, tinha uns 4 meninos com a camisa do Flamengo. Aqui em São Paulo, no Brooklyn. Sim. Né? Então, assim, eu tô com a sensação que, de fato, a torcida do Flamengo hoje tá rivalizando com a do Santos aqui em São Paulo. Rivalizando, eu acho que já tá à frente. O que você ia falar antes de tudo isso aí, que você abriu um monte de... Eu não tenho a menor ideia, nada, não lembro. Não faz a menor ideia, pra falar? Não sei mais o que você ia falar, mas enfim, o que você ia falar só você sabe. Eu não tenho como entrar na sua mente. Mas é tanta coisa na minha cabeça brilhante que eu não sei, esqueci. Nossa Senhora, o negócio é o seguinte, vamos falar do hoje. O Flamengo é favorito para esse jogo contra o Palmeiras? Não tem favorito. Não tem favorito? É mesmo? A fase do Palmeiras... Você falava uma vitória nos últimos 5 jogos. Da polarização lá, Landim e Leila. Acho que tem muito da vaidade dos dois aí. Cada um tem sua vaidade, todo mundo tem a sua. Porque o Landim representa uma época muito vitoriosa do Flamengo e a Leila representa uma época muito vitoriosa. Acho que tem um debate do melhor projeto financeiro do país para mim, que é o do Flamengo, e do melhor projeto de futebol para mim, que é o do Palmeiras. E aí não envolve se o time está bem nos últimos 8 jogos, se o Abel é melhor que o São Paulo. Não, projeto de futebol. E aí você vem desde a base, o trabalho da rapaziada, quem você negocia, quem você revela, como você conseguiu sustentar o trabalho do Abel enquanto do outro lado estão trocando 7, 8 técnicos, o tipo de jogo que você consegue ter hoje, que você ainda está tentando ter no Flamengo, as conquistas recentes do Flamengo, tem muito, Palmeiras também tem. Então, acho que é o melhor projeto financeiro do país, que é o Flamengo, o melhor projeto de futebol recente do país, que é o Palmeiras. Acho que a polarização é essa. Aí você entra no campo, William, Palmeiras e Flamengo hoje, seja no Allianz, seja no Maracanã, seja em Montevidéu, seja na Conchinchina, não tem favorito. Mundial de 2025 nos Estados Unidos, imagina? Não tem favorito. Palmeiras e Flamengo no Mundial? Não adianta a gente querer pontuar a evolução do time de Sampaoli e talvez uma estagnação, uma oscilação do time do Abel. É Flamengo e Palmeiras. É o grande clássico. Vou ficar com essa opinião muito ousada do Bubu. Eu não tinha pensado nisso ainda. É o grande clássico do futebol nacional hoje. Ainda é. Em que pese a liderança do Botafogo, em que pese o investimento do Atlético Mineiro, sabe? Qualquer coisa, tamanho dos outros clubes. O grande clássico do futebol brasileiro hoje é Flamengo e Palmeiras. A coisa hoje é muito mais nacional. Então você precisa pegar quais são os dois grandes projetos. Seja em termos de grana, de bola, de campo. Então não tem essa não. Vai ter fichamento, a gente vai ter que palpitar, claro, vai ter que cravar. Não tem favorito não. Outra coisa, primeiro assim, o Flamengo é a maior torcida do Brasil, o Palmeiras é a quarta. Você pegar outra rivalidade... Quarta ou terceira? Tem gente que diz que é terceira. Não, as pesquisas quase todas apontam quarta maior torcida. E outra coisa, tem uma rivalidade para muita gente ainda de Rio-São Paulo, né? Tem, tipo,
sempre teve Carioca Paulista, o lado feio da Dutra, o lado lindo da Dutra, não sei o quê, babá. Então eu acho que tem um combo aí que vai muito além de outras rivalidades, como eu citei, Corinthians e Inter, o Galo e Flamengo, Sport e Flamengo. Eles têm brigas mais pontuais, às vezes por arbitragem. A briga entre Palmeiras e Flamengo vai muito além da arbitragem, vai muito além do campo. Já tá chegando no nível dessas rivalidades internacionais, tipo Celtic e Rangers. Os caras não se odeiam só pelo futebol, se odeiam pela religião, pela política, entendeu? Então, eu vejo hoje uma rivalidade Palmeiras e Flamengo muito mais ácida do que outras que a gente teve ao longo da história do futebol brasileiro, que eram meio cíclicas, né? Santos e Botafogo, talvez nos anos 60, para ver quem que era o maior, o que mais ajudava a seleção brasileira, sabe? Eram coisas mais pontuais, localizadas. O Palmeiras e Flamengo, eu tô vendo ódio mesmo. E para quem não sabe, a torcida do Palmeiras é aliada à torcida do Vasco, né? Tem a chamada União Sinistra. E a torcida do Flamengo é aliada, às vezes, com a do São Paulo e a do Corinthians. Então, até nisso, as torcidas se odeiam desde sempre. Então, acho que tem muito ódio que chegou agora à cadeira máxima dos dois clubes. Para quem uma derrota amanhã pode ser pior, então? Vamos lá, equilibrada e tal, beleza. Mas para quem uma derrota é pior? Para o Palmeiras, que joga em casa e está nesse momento ruim? Palmeiras, pela situação que se encontra, pela sequência. Mata-mata tem que reverter semana que vem. Porque eu fico imaginando a semana do Palmeiras. Se o Palmeiras, por exemplo, não ganha do Flamengo, um empate amanhã pode, de repente, deixar o Palmeiras mais longe ainda da liderança. Já tem 10 pontos, já é muita coisa. Se o Botafogo consegue uma vitória contra o Grêmio, ou um empate fora de casa, o Botafogo que não empatou no campeonato até agora, mas ou ele mantém uma distância do Palmeiras ali de 10 pontos, é bom lembrar que o Palmeiras não é o vice-líder. O vice-líder é o Grêmio que joga contra o Botafogo. Mas estou falando aqui o Palmeiras pensando lá na frente. O Palmeiras entrou para ser campeão no Campeonato Brasileiro. Pode ver uma distância aumentar, continuar em 10, com mais uma rodada permanece em 10, ou abre para 11, ou abre para 13. E aí, no meio de semana, de repente, o São Paulo elimina o Palmeiras. São 2 jogos importantes, pesados essa semana. O São Paulo eliminando o Palmeiras, 2 jogos no Allianz. Cara, na boa, a pressão, eu acho que ela não vai para os jogadores, eu acho que ela não vai para o Abel. Ela tem um endereço certo. Leila pegou. Porque já é a questão das contratações, o elenco, já é uma torcida que tem uma certa indisposição por uma questão extracampo ali. Cara, eu só acho assim, o Palmeiras comeu bola, demorou, está demorando ainda para dar uma reforçada no elenco. Isso eu acho. Isso eu acho que merece cobrança saudável, por favor, né? Mas eu acho que o Palmeiras precisa ser cobrado com relação a... Não é contratar, gastar milhões e tal, etc. Não é necessariamente espelhar no Flamengo. Mas eu acho que o Palmeiras poderia ter um elenco melhor. E esses 5 jogos, principalmente o último, mostram que o Palmeiras, se tivesse um elenco melhor, talvez não tivesse perdido para o São Paulo. Quando eu digo melhor, estou falando de opções, de peças, entendeu? Nível ali entre titulares e reservas. Então, mas por exemplo, eu nesse jogo contra o São Paulo, vou pegar aquilo que eu penso, né? Uma coisa é o que o Abel tem no dia a dia, aquilo que os jogadores têm passado para ele, a relação dos estudos que são feitos com os responsáveis pelos departamentos ali de fisiologia, né? Departamento médico e tal, para ele poder colocar os jogadores em campo. Por exemplo, eu não vejo contra o São Paulo a dificuldade de entender que o São Paulo jogou melhor do que o Palmeiras. Jogou melhor. As opções feitas pelo Abel ou pelo João naquele jogo, para mim, foram substituições que não surtiram efeito, mas que poderiam ter sido feitas outras substituições, ou até mesmo a armação da equipe, né, sistema tático, que poderia, eu acho que, dificultar para o São Paulo. E aí eu não vejo a questão do elenco, eu vejo a questão das escolhas que foram feitas. Mas eu acho, por exemplo, quando você tira numa mesma atacada Zé Rafael, Arthur e Rony, sim, mas tira, né? A necessidade de sair. Mas todos os times... Pesa pra caramba. Sim, mas o São Paulo também. O São Paulo, no segundo tempo, tirou Caleri... Sim, tem mérito do São Paulo, Gabriel Neves, Gabriel. Foi bem. Eu acho que assim, por exemplo, nós estamos falando do Palmeiras 10 pontos atrás, a impressão que dá, não, porque o elenco. Contra o Palmeiras, contra o Bahia, vamos dizer assim, se não perde essas duas, seriam 4 pontos. Né? Se não perde essas duas, porque está 10. O Bahia e o... O Palmeiras está 10 pontos atrás. Seriam 4 pontos, né? Ou 6 pontos. O Bahia e o Botafogo? Se fosse um empate, um empate cada um. Se tivesse vencido o Botafogo, ele tinha feito 3 a mais e tirado 3 do Botafogo. Sim. Só que aí você pega, William, por exemplo, vou repetir aqui, eu peço desculpas por ser repetitivo, mas é audiência rotativa, né? Vai lá. Contra o Bahia, o próprio treinador, o Abel, falou que o Palmeiras fez por merecer a vitória, só que no final o jogador do Bahia ganha 3 divididas, né? Ele ainda frisa isso e faz o gol aos 47, quase 48. Contra o Botafogo,
O Botafogo jogou bem, eu acho que foi melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras saiu com o titular no segundo tempo e tal. Mas mesmo assim, o Veiga perdeu um pênalti. Poderia ter sido um empate. O Hendrick também perdeu um contra o Paranaense. Então não dá para colocar culpa exclusivamente, porque o elenco. Ele precisa contratar. Contratou o Rios e contratou o Arthur. E o Arthur não jogou. E o Arthur vem sendo um dos bons jogadores da equipe do Palmeiras. E nem pode jogar a Copa do Brasil, caso o Palmeiras avance, vai continuar sendo Arthur. Mas não tem o Rony, mas colocou o Hendrick. Colocou o Hendrick para jogar e ao invés de jogar a bola no chão para o Hendrick, fez a opção do chutão. Então, assim, precisa avaliar com outros olhos, porque senão a gente começa... É muito mais fácil a gente começar a procurar coisas, subterfúgios em relação à derrota, do que propriamente aquilo que foram feitos pelo outro lado. Eu acho que, assim, o que aconteceu com o Palmeiras e o que vem acontecendo com o Palmeiras nesses pontos que ele não conquistou, vai muito do adversário. Empatou com o Red Bull dentro de casa. Foi também. Então... O Red Bull que tá bem. Eu acho assim, tem que contratar? Tem. É só o Palmeiras? Não. Tirando, eu acho que o Flamengo, o resto, todos os outros... o sarrafo do Palmeiras é mais alto, hein? Sim, mas... Hoje o sarrafo do Palmeiras é mais alto que o do São Paulo. William, mas assim, ganhou o Campeonato... O sarrafo do Palmeiras é o mesmo sarrafo do Flamengo. Sim, mas ganhou o Campeonato Paulista até antes dessa sequência, até antes da parada. Ganhou a Supercopa em cima do Flamengo no começo do ano. Até antes da parada ninguém falava nada, estava tudo certo, tudo beleza. Teve a parada, teve a queda, a oscilação. E outras equipes irão ter, hein? Outras equipes irão ter essa oscilação. Daqui a pouco o Flamengo deve oscilar um pouquinho, que é natural, porque vai montar um time, começa a jogar bem, os times começam a entender. Então, assim, eu não vejo. Eu acho que vai contratar, tem que contratar. Mas não é também essa coisa de o resultado não veio porque não tem elenco. Eu não acho isso. Eu acho que... Tem vídeo aí, né? Vou chamar. Eu acho que, assim... Quando você olha para o banco do Palmeiras... Aliás, você falou uma coisa antes sobre previsibilidade de jogo. Nós vamos discutir aqui. Quando você olha para o banco do Palmeiras e quando você olha para o banco do Flamengo... E eu tenho que comparar os dois, porque o sarrafo é muito diferente. Né? Eu acho que o Palmeiras... De novo, a comparação vai ser sempre entre os dois. Mas, claro, o Palmeiras tem um método de contratação, até do seu próprio treinador, que não quer um elenco tão vasto assim. E esse ano mudou, porque ele trouxe 2 jogadores... imediato, né? E o próprio Abel falou assim, olha, se não é para trazer alguém para resolver, isso ele falou lá no começo do ano, vamos com a molecada. E o Palmeiras tem um excelente trabalho com a base. Né? Aliás, também o Flamengo tem muito moleque bom lá que está entrando e está resolvendo. Vejo o Wesley na lateral, vejo o Vitor Hugo, o Matheus Cunha, o goleiro também, enfim, que está ganhando seu espaço. Enfim, tem muito disso nos dois. Tem muitas similaridades entre os dois, mas a forma de administração ali é diferente até com relação a contratações. Mas eu acho que o Palmeiras, por esse sarrafo, pelo tamanho que tem, pelo que pretende, pela quantidade de jogos que disputa, eu acho que poderia ter um banco melhor à disposição. Eu acho o 11 do Palmeiras sensacional. Sensacional. Mas acho que para tudo que disputa, acho que o Palmeiras poderia, mais umas 2, 3 peças ali para algumas posições, para, por exemplo, ser menos previsível em alguns momentos. E a gente fala sobre isso já. Beleza. Antes dos vídeos, vamos lá. Alô, rapaziada. Boa tarde. Fala, garoto. Aqui é Reginaldo. Estou aqui nos Estados Unidos, em Massachusetts. Quero dizer para vocês aí que o Mengão está começando a embalar com o São Paulo, tá? E que a melhor contratação desse ano, mesmo vindo o Claudinho aí, se o Flamengo conseguir ter êxito na contratação, eu acho que a melhor contratação é o Bruno Henrique em boa forma, tá? É o grande uma boa tarde aí, bom programa a todos. Fica com Deus. Valeu, Reginaldo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meu amigo. Sou um fã incondicional de vocês, viu? Obrigado. Parabéns, o programa é muito bom. Obrigado. Mas eu acho assim, vocês falam que o Palmeiras foi prejudicado em uns lances e depois fala que ninguém sabe o que ia acontecer, mas foi prejudicado, cara. Não interessa o que vai acontecer. Boa tarde, galera do F90, da ESPN. Aqui é Vado, do Sporting, falando daqui de Goiânia, Pernambuco, né? Torcedor do Santa Cruz, a mais fiel do Norte e Nordeste, beleza? E torcedor de São Paulo. Eu gosto de ver o comentário de Zé Elias, porque Zé Elias é um cara que foi jogador de futebol, tá certo? Entende e sabe o que tá falando. Não desmerecendo os demais da mesa, da bancada, tá certo? Mas o que ele fala sempre é certo. Será que o Palmeiras ganhasse toda vez e quando perde tá falando? Por quê? Só fala quando perde. Mas o Palmeiras só chora quando perde?
tá certo? Abel Ferreira é muito bom ter um time bom nas mãos. Eu queria que ele pegasse o time do Vasco, da situação que tá, pra ver se ele fazia a mesma coisa que ele faz no Palmeiras. Beleza? Um abraço. Estamos aí, firme e forte, assistindo sempre o F90. Beleza? Um abraço, Elias. Você é o cara que entende das coisas. Beleza? Valeu. Beleza, abração. Pode elogiar qualquer um aqui individualmente, que terra não tem mimimi, não. Tinha no comer o Bubu, mas o Bubu já entendeu bem. O Bubu fica meio triste quando fala só do mas quem me viu jogar sabe que eu fui craque, entendeu? Obrigado. Quando vierem aqui para São Paulo, ó, Rua Piracicaba 175, será um prazer pagar o café aí. A gente vai ver o Rossi que foi apresentado, mas só uma coisa. Você acha que seria uma boa o Abel no Vasco? Só uma pergunta. É só eu ter que responder. Não, porque é só um, o tempo é curto. Porque você é do Rio, espera, entendeu? Não, você não quer o Abel no Vasco, é isso? Qual é a situação? Quando que o Abel? Quem que é o técnico do Vasco? Não, tô perguntando. Eu quero 70 milhões na minha conta hoje. Tem aí. Setentinha, pô, se você puder dar só 10% pra mim, tá bom. Tá bom, ó, 5% pra mim tá ótimo. A gente tem que debater o que é. Tá bom, tá bom. Palpável, plausível, Mas por que esse número, 70 milhões? 7 resolve. Tá bom. Vamos ouvir o Rossi, vai lá. Goleiro novo no Flamengo. Tenía una expectativa de ganar títulos, de llegar a un club grande de Flamengo. Uno siempre quiere llegar, jugar, ganar, y eso es lo más importante. Es hoy en día el último campeón de América. Queremos repetir, queremos ganar de nuevo a Libertadores, y para eso uno ven, para ganar muchos títulos, para ser feliz. Además de la cercanía en la Argentina, para que la familia esté contenta. Eso es otro motivo, pero en lo deportivo, la grandeza de Flamengo es lo que más me hizo decidir para vir para aquí. Eu gosto de jugar con los pés. Eu tive muchos treinadores que jugaban con los pés, tuve Milito, Holland. Con ellos aprendí mucho y la verdad es que, me gusta esse estilo de jogo. Aí a apresentação do Rossi, novo goleiro do Flamengo. Tem a discussão, eu acho que a discussão que é a mais importante, assim, o Rossi chega para ser titular, como é que faz com o Matheus Cunha, se o Matheus Cunha vai ser goleiro de Copa, ele goleiro do Brasileiro ou vice-versa e tal. Eu acho que essa é a discussão, mas só sair um pouquinho, só uma perguntinha. E o Santos? Pra mim, a disputa do Rossi é com o Santos, não é com o Matheus Cunha hoje. É mesmo? Eu acho. Hoje, Mas o Matheus Cunha tem sido o goleiro titular, hein? Ficou, embalou. O Matheus Cunha hoje é o goleiro titular. Sim. A gente comentava isso outro dia, acho que era no Linha, não sei, não foi na entendi. Pra você, o Matheus Cunha é o titular e o Rossi disputa o reserva com... entendi. Eu acho. O Rossi é bom frisar também. Quem tá chegando não é o Rossi do auge do Boca. Não é esse Rossi que tá chegando. Era reserva lá no time dele. E passou um tempo aí, fez pouquíssimos jogos nos últimos meses. E quando ele é contratado no início do ano, era muito daquela coisa, não tem Diego Alves, o Santos, e aí qual vai ser? Talvez uma outra opção pro Santos. Só que hoje você tem o Matheus Cunha. E o Matheus Cunha, com defesa de pênalti, com confiança, é o goleiro de São Paulo. O papo do Rossi, pra mim, é outro. É se vai querer descansar o Matheus Cunha em alguns momentos e disputa com o Santos. Não tô achando que o Rossi chega pra semana que vem ser titular já, não. Também acho. Olha, vamos lá. Rossi pelo Al Nassr e os goleiros do Flamengo em 2023. Tiraram o estadual aí do pacote. 8 jogos do Rossi, gols sofridos por jogo 1,13. Percentual aí de jogos sem sofrer gols 38%. Santos é o cara que tá fora do baralho hoje. Se Santos bobear daqui a pouco vai ser negociado. Acho que o Rossi já chega falhou na frente demais, do inclusive Santos. na Supercopa. Então talvez, eu não sei se o Sampaoli, que já passou pelo futebol europeu, se ele vai ter essa política de fazer o seguinte, ó, deixa o Matheus Cunha aqui, tá bem, tá numa boa fase o garoto, joga o Campeonato Brasileiro. Jogo de Copa, sobretudo Libertadores, experiência internacional, mais cancha, não sei o quê, põe o Rossi. Talvez ele faça essa opção. Não tenha o titular, tem o titular da Copa, das Copas, né? Porque tem a Copa do Brasil também pro Flamengo. E o Matheus Cunha. Então, pra mim, é isso aí. O Rossi acho... Desculpa, não vai, termina. Não, quando contratou o Rossi, eu entendo que o Pedro disse que a situação do Flamengo era de muita interrogação, muita dúvida sobre o goleiro. Uhum. Não havia confiança ali e foram buscar um cara. O Rossi estava na mira de outros clubes, né? O São Paulo tentou contratá-lo, o São Paulo não tem dinheiro para competir com o Flamengo. Então, eu acho que era um goleiro que tem experiência, tem uma maturidade, um cara que tem rodagem. Você jogar num time como Boca Juniors, mesmo que não seja o melhor Boca de todos os tempos e tá longe disso,
Mas é uma camisa muito pesada, é uma torcida muito numerosa. É um tipo de cara que eu acho que ele não vai chegar e tremer no Flamengo. Lembrando que tem todo esse histórico, ele falou na coletiva, eu era garotinho, eu lembro do Fidjol no Flamengo. O Fidjol foi um dos maiores goleiros que eu vi jogar, né? O argentino campeão do mundo em 78. E desde então não tem um argentino ali, né? Então tem esse componente histórico, se o cara resgata meio que uma mística ali do que foi o Fidjol, ele não é. O Rossi não é o Fidjol, tecnicamente não é o mesmo goleiro. Mas tem todo um simbolismo, né, do Flamengo hoje forte no mercado buscando um goleiro do Boca, né? Não é um goleiro que pegou lá do Chacarita Juniors, que é um time que eu gosto muito na Argentina, entendeu? Então eu acho que o Rossi chega com... Não, o Rossi não vem do Boca, é sempre bom frisar isso. Não, mas jogou, né? Passou pelo Boca. Não, mas ele tá há 6 meses lá no Al-Nassr. Com ele fez já poucos jogos num campeonato de nível questionável, não é o campeonato do investimento que vai ter para o mundo árabe. Então, eu acho que a gente precisa também colocar as coisas nos devidos lugares. Vamos colocar as coisas. Não está chegando o maior goleiro da história do Boca, que o Flamengo foi lá e pegou semana passada. E aí a gente supervaloriza, aí demora, debate, apareceu o Matheus Cunha. Não, agora a gente já está querendo botar o goleiro no banco para botar o Rossi, que não vem jogando. Mas assim, até outro dia... Com essa coisa do cara que vem de fora. O Hugo apareceu, nossa, é o maior goleiro, parece o Dida, é o novo Dida. Não, você não está querendo comparar o surgimento do Hugo com o surgimento do Matheus Cunha, desculpa. Eu tô falando assim, houve uma precipitação ali. Não, o você está comparando mamão com laranja, não. O Flamengo não precisava do Diego Alves, que apareceu o Hugo, que é o maior goleiro de todos os tempos. No momento de instabilidade do Diego Alves, o Hugo começa, faz uma partida muito boa embaixo das traves, em 2, 3 jogos já surge questionamento do que é o Hugo com os pés. O Matheus Cunha surge, porque joga com os pés, vai bem embaixo das traves, pega um pênalti no momento delicado de jogo, começa a ganhar sequência, não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Trabalha com os pés, que o Sampaoli adora. Se o Rossi Quem é melhor, o Matheus Cunha ou o Rossi? Se o Rossi chega do Fortaleza, ele não tá querendo botar ele no banco. Se o Rossi chega de um time da segunda divisão, ele tá querendo ir no banco. O Rossi não chegou do Boca. O Rossi vem de um clube que não vem jogando no centro periférico do futebol. Porque o Boca não quis ficar com ele. O treinador do Flamengo é o Sampaoli. Lembra quando o Sampaoli chegou no Santos? Tinha um goleiro que era o titular, que era tirar o Matheus Cunha. Era o Vanderlei, ele mandou contratar o Everson, que ele levou pro Galo. Ele gosta de um cara que trabalha com os pés. Mas o Matheus Cunha trabalha com os pés. Então, vamos ver. Isso o Vanderlei não, a gente tá vendo jogo após jogo. O Vanderlei não trabalhava com os pés, era bem limitado nesse sentido. E aí ele trouxe o Everson. Quando ele foi pro Atlético Mineiro, tinha o Rafael, goleiro do São Paulo, hoje. Ele levou o Everson. Era para ser o titular, tinha vindo do Cruzeiro, estava no Atlético Mineiro, tinha problema com os pés. Aí ele foi lá buscar de novo o Everson. Aí trouxe o Everson pro Atlético Mineiro. Eu ia falar sobre isso. Mas o Matheus Cunha já joga com os pés. Eu ia falar sobre isso. Antes de mais nada, posso ser um momento Maguila? Vai. Opa! Mandar um abraço pro meu amigo Richard, a sua esposa Valéria. Richard Rios? A sua filha Laura os filhos, né? Laura e Ben, estão nos assistindo lá em Gramado. Beijo grande, obrigado pelo carinho da audiência. Beijo. Gramado? Em Gramado. Herbert Gramado. Traz um chocolatinho, né? Tá friozinho lá? Tá friozinho lá? Traz um chocolatinho, vou pedir pra ele. Traz um chocolatinho pra nós aqui, ó. Bubu não, que o Bubu tá na tem um chocolate no projeto Bubuzão. Tá na dieta, Bubuzão. Eu não inteiro, mas que eu vou comprar. Marrom Bubu. Não, o que eu iria falar era, o Bubu antecipou em relação ao Everson, né? O que pode acontecer. E muito por conta do gosto do Sampaoli em relação aos jogadores que jogam com os pés, né, os goleiros que jogam com os pés. Talvez não agora, né, que eu acho que o Matheus Cunha, se tirar o Matheus Cunha agora, eu acho que seria um movimento errado do Sampaoli. Mas mais tarde, talvez no dia a dia, no confronto, naquilo que o Rossi vai apresentar com os pés também, eu acho que ele pode ser aquele jogador que, tem uma chancezinha ali, outra chancezinha ali. Nós não sabemos também, por exemplo, como vai reagir o Matheus Cunha à chegada do Rossi. Porque tem isso também. Tem a sombra. Sim. Tem a questão do goleiro. Bem lembrado. Uma coisa assim. O cara tá ali, né? Uma coisa assim, você fala, não, tô aqui, sou titular absoluto. Outra coisa, chegou um cara aí. Porque o Santos poderia ser uma sombra, mas o Matheus Cunha entrou justamente pelo período ruim do Santos. A relação já é diferente. Essa adaptação do Rossi, essa questão da possível, né, pressão, não é que possa existir ou possa haver na cabeça do Matheus Cunha, pode influenciar também o desempenho dele. Acredito que não. Eu peço para que não, né? Torço para que isso não aconteça, porque eu já fui, né, um moleque e sei como funciona e você entrar num time grande como o Flamengo e suportar a pressão. E me parece que o Matheus tem feito bons jogos. Parece não. Tem feito bons jogos, tem se comportado bem com os pés também. Ele ainda precisa trabalhar mais esse lado, porque eu acho que ele consegue fazer alguns passes, mas pressionado, talvez ele não tenha a mesma mobilidade que um atleta normal de linha tem, mas é questão de trabalho. Vamos ver como vai reagir a esse tipo de situação. E o Sampaoli. Eu concordo com o Pedro no sentido que o Matheus Cunha
hoje é o titular, e falei antes aqui, mas o São Paulo é meio maluco no bom sentido desse negócio. Para ele, se ele tiver que tirar, ele vai tirar. É só lembrar o que ele fez com o Vanderlei. O Vanderlei era mais que o Rafael no Santos. Muito mais. Ele pegou e tirou, né? Isso que a gente pode esperar um pouco do São Paulo. E assim, depois que o Vanderlei saiu do Santos, ele não conseguiu nunca mais jogou. O Vanderlei em nenhum outro clube. Jogou no Grêmio, jogou no Vasco. Né? Também, né? Alguém viu meu celular por aí ou não? Seu celular tá aqui do ladinho. Essa semana tá impossível. Você tá se deixando influenciar demais pro bem e pro mal com as redes sociais. Você sentiu demais o baque da gente. Sentiu demais o baque? Deixa aqui, deixa aqui. Eu tava reparando. Agora ele mas eu respondi entrou na minha fala lá. Entraram na tua cabeça, Bubu. Fichamento, agora que eu quero ver. A parada. Entraram na cabeça do... Agora? Não, amanhã. Vamos lá. Talismã da nação. Vou começar com você. 6x4 pro Mengão. Mengão, hein? Mengão. Tô com o Bubu nessa. Pedrão. 6x4 pro Flamengo. Eu sempre entrando na mente do Pedro, ó. Influenciando ele. O Rony volta? Rony volta, será? Rony no jogo. O Arthur com certeza pode jogar. Rony, Zé Rafael não. Rony, maybe. 5x5 não pode, né? Infelizmente não, Zé. Seria meu palpite também. Você tá chegando hoje, Zé? A gente vai te explicar 5x5. Não pode. Seria o meu palpite, mas também não pode. Sempre o seu é 5x5, sempre. É que assim, para um time como o Palmeiras, é difícil você ter tantas derrotas assim. Por isso você vai de 6x4 no Palmeiras, que nem eu, né? Pra mim seria um empate. Mas você vai de 6x4 no Palmeiras? Tô propenso a isso. Tá propenso? Então vai, hein? Vai cravar lá, hein? O time do Flamengo... Já foi. Senti que já foi. O time do Flamengo, será que ele ajuda ele que ele tá no muro ali, ajuda ele a sair do muro ali. Não tô no muro não, eu acho que assim... Gabriel talvez não jogue. Eu vou acreditar, eu quero acreditar que um jogo grande como esse, você já tem os fatores da rivalidade e tal, mas o Palmeiras precisa dar uma resposta porque nos últimos jogos, especialmente jogos como esse, o Palmeiras não tem respondido. 6x4 Palmeiras, é isso? 6x4 Palmeiras. Tá bom, eu também vou de 6x4 Palmeiras, acho que vai dar a resposta. Deu equilíbrio então, né? Pra variar, e a gente já sabe quem vai ser o vencedor, né? Coloca aí. Eu e o Bubu do mesmo lado? Oi? Você e o Bubu Eu acertei São Paulo e Palmeiras. Foi o único que foi com São Paulo no meio de semana. E no fim de semana também eu acertei também sozinho. Não. Alguma coisa. Você não acertou sozinho. São Paulo e Fluminense. São Paulo e Fluminense. Eu acertei São Paulo e Fluminense, São Paulo e Palmeiras. Sozinho. Olha aí, ó. Olha aí. Pedro Ivo e Rodrigo Bueno do mesmo lado da moeda. Quem diria, hein? O mundo dá voltas.